Bom, pessoal, vamos fazer a questão 6, tá? Ele fala assim: o soro caseiro é um modo simples e rápido de evitar a desidratação. Consiste em uma solução de sal, NaCl e açúcar em água. Uma receita bem difundida é a seguinte: água 1 litro, sal 1 colher de chá rasa, equivalente a 3,5 gramas. Eu não coloquei aqui as gramas, mas vou colocar. Açúcar. O que eu tenho de açúcar aqui? 2 colheres de sopa cheias equivalem a 40 gramas. Considerando essas informações, é correto afirmar que ele deu as opções aqui. Vocês podem olhar no livro de vocês as opções, depois a gente vai falar cada uma delas. Mas antes da gente ver as opções, vamos fazer o seguinte, ver qual é a concentração de cada uma dessas estruturas aí. O que ele fala? Ele fala de sal, ou seja, há uma dissociação desse sal, tá? NaCl, em Na+, e Cl-. E o açúcar, há uma dissolução desse açúcar, tá bom? A gente sabe que a massa molar da sacarose, que é desse açúcar, 342 gramas por mol, tá? Então, se não sabem, façam a soma das massas atômicas para encontrar a massa molar. E a mesma coisa NaCl, a massa molar do NaCl vai ser 58,5 gramas por mol, tá? Vamos fazer a concentração de sódio e do açúcar, tá? Nessa solução. Então, do sódio, concentração de Na+. Qual é a concentração de Na+, nessa solução? Como é que fica a dissociação no caso do NaCl? Vai ficar Na+, mais Cl-, certo? Eu tenho 1 para 1, então a minha proporção de 1 para 1. Se eu tenho 1 mol de NaCl, eu vou ter 1 mol de Na+. Então, é só a gente encontrar qual é a concentração de NaCl para saber a concentração de sódio, certo? Então, vamos lá. Eu sei que 1 mol de NaCl tem 58,5 gramas. E quero saber quantos mols tem em 3,5 gramas. Tá? Fazendo essa conta aqui, eu vou achar 0,0, vou arredondar, tá, gente? 0,06 mols, tá? 6 mols no caso da concentração de NaCl e a concentração de Na+, tá? Então, eu tenho o número de mols, vai ser 0,06. E isso em 1 litro de água. Em 1 litro de água. Então, eu posso dizer que a minha concentração molar é 0,06 por litro, né? Mol por litro. Só que a quantidade que eu tenho de Na, 0,06, tá? Agora, eu vou fazer do meu açúcar. O açúcar, ele não dissocia, ele dissolve. O que eu sei do açúcar? 1 mol de sacarose, que é o C12H22O11, tá? Tem 342 gramas por mol. 342 gramas. Quantos mols eu vou ter em 40 gramas, que é o que ele fala aqui, ó. Fazendo essa continha, eu vou achar 0, vou arredondar também para 17, tá bom? 0,17 mol de açúcar, tá? Que é a mesma coisa, né? Se a gente vê a quantidade mol, a concentração daqui vai ser o quê? Concentração de sódio vai ser 0,06 mol por litro, porque a gente está usando 1 litro de água. E a concentração de açúcar, a mesma coisa. Concentração vai ser o quê? 0,017 mol por litro também, porque a gente está usando 1 litro de água. Só que aqui é quantidade. Quantidade, então, eu tenho isso daqui, tá? Agora a gente vai responder as perguntas. A primeira pergunta, na verdade, a primeira opção é a letra A. Na letra A, ele fala o seguinte:
A gente tem aí as duas respostas que nós fizemos dos cálculos. E ele fala assim: considerando as informações, é correto afirmar que, depois da dissolução completa, haverá 0,2 mols por litro de açúcar no soro. Não. Vai ter o quê? 0, então a letra A está errada. Não é 0,2 mols por litro de açúcar. É isso? O que vocês acham? A gente vai ter 0,17 mol por litro de açúcar, tá? Porque aqui a gente já tem 1 litro de água. Então, esse 0,17 mol do açúcar está em 1 litro de água. Então, a concentração é de 0,17 mols por litro, tá? A letra B. O número de íons sódio no soro é menor que o de moléculas de açúcar. Moléculas de açúcar. Vamos ver isso? Vamos fazer esse cálculo? Na verdade, aqui não é concentração, é o número de íons. Vou trocar aqui, tá? O que a gente pode tirar daqui? Os íons sódio, no caso, a quantidade, né? O número de íons sódio no soro é menor que o de moléculas de açúcar. A gente pode dar uma olhada pelo N. Olha só o N. Quantos mols eu tenho de sódio? 0,06. Quantos mols eu tenho de açúcar? 0,17. 0,16 não é menor que 0,17? Então, N de sódio vai ser menor que o N de açúcar. Se eu tenho um número de mols, né, de sódio menor que o de açúcar, então o número de íons do sódio vai ser menor também, consequentemente, porque lembra lá, o mol, né, o número de mols, ele está diretamente relacionado ao número de Avogadro. Então, 1 mol de sódio tem 6 vezes 10 a 23 íons sódio, tá? Então, se ele está diretamente relacionado, quanto menor esse número de mol, menor vai ser o número de íons, tá? Então, essa letra B está correta. Se vocês quiserem, façam aí as contas, né? 1 mol de sódio tem 6 vezes 10 a 23 íons. 0,06 mols de sódio tem X íons. Aí é só fazer a continha. E faça a mesma coisa com açúcar. Vocês vão ver que esse X do íon vai ser menor que o X das moléculas de açúcar, tá? Então, o correto é a letra B de bola. A letra C, vamos avaliar a letra C. A letra C, ele fala assim: a concentração de íons cloreto, aí agora sim eu abro o colchete, íons cloreto é maior que a concentração do íon sódio. Ora, se a minha a minha dissociação, ela é proporcional, ou seja, eu tenho 1 mol de cloreto de sódio gerando 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto, não vai ser maior que a outra, vai ser igual. Então, aqui eu não posso ter maior, tá? Maior. Eu tenho que ter igual. Então, na verdade, a concentração de íons cloreto e íons sódio são iguais, tá? A letra D, depois da dissolução completa, haverá 0,1 mol de sódio no soro. Não. Depois de dissolução completa, eu tenho 0,06. Deixa eu colocar aqui. Letra D, eu tenho 0,1 mol por litro de sódio no soro. Olha só a concentração dele, 0,06, né? A quantidade de sódio é 0,06, então não pode ser 0,1. Eu tenho, na verdade, 0,06 mol por litro. Por quê? Por causa dessa quantidade de água aqui, ó. Que eu já estou usando aqui 1 litro, tá?
A letra E, não existe íons cloro na solução. Muito pelo contrário, né, gente? Olha só aqui, ó. Sódio e cloro. Existem sim íons cloro na solução, tá? Numa dissociação iônica, eu vou ter íons cátions e ânions. Então, eu vou ter aqui o sódio e o íon cloro na minha dissolução, na minha solução, tá? Então, a letra E também está errada. Então, aí a letra B, que é a certa.